Esse assunto talvez pareça uma coisa muito sem sentido, né? Porque em pleno ano de 2020 as pessoas ainda estarem falando sobre qual o formato da Terra é uma coisa no mínimo diferente. Mas existe essa onda da Terra plana que entrou em voga nos últimos tempos, que botou uma pulga atrás da orelha de muitas pessoas. Mas se o formato da Terra é uma verdade irrefutável, por que será que em plano 2020 ainda existem tantas pessoas que colocam em xeque a veracidade da Terra ser realmente uma bola perdida no espaço? Bom, é porque encontraram vários furos nesse modelo, né? Encontraram várias coisas que não condizem com a realidade dos fatos observáveis. E a partir disso foi formulado novamente um modelo que era muito presente na antiguidade, que é o modelo da Terra plana. Mas será que a Terra realmente possui o formato plano e realmente opera segundo o sistema cosmológico que os terraplanistas falam que é? Se a gente analisar a fundo, a gente vai perceber que existe a possibilidade tanto da Terra ser plana quanto também ser redonda. É óbvio que falando assim parece uma coisa muito ambígua, parece até um paradoxo falar isso. Mas tudo que na realidade existe é apenas um processo de interpretação da consciência perante os átomos, perante os pulsos eletromagnéticos nos quais interagimos. É sabido que tudo é átomo, que nada possui essa aparência do modo como a gente vê. Em essência, tudo é átomo, e o átomo, em essência, é energia, e energia é informação. O modo como a gente vai traduzir essa informação no holograma, ou seja, de modo material, sensível, vai depender da nossa cognição. Então, se a nossa cognição está configurada para interpretar a Terra no formato plano, de acordo com a cosmologia da Terra plana, todas as características da Terra vão se apresentar para nós na perspectiva de Terra plana, enquanto que, para aqueles que estão configurados na percepção de Terra redonda, tudo vai mostrar a Terra como sendo redonda e tudo vai corroborar para a perspectiva da Terra redonda, segundo as informações astronômicas que foram dadas para esse modelo. Mas se a Terra não é nem plana e nem redonda, e também pode ser plana e redonda, então por que existem pessoas que defendem com tanto afinco que a Terra é plana ou é redonda? Ora, a gente tem que entender que para o sistema é muito mais interessante que a Terra possua um formato definitivo. Por que isso acontece? Porque é muito mais fácil você botar na cabeça das pessoas que a Terra é plana ou é redonda do que falar a verdade. A verdade é que a Terra é uma simulação holográfica. Tudo são átomos, cara. Em essência, são os átomos sendo interpretados. E a interpretação que você dá desses átomos parte das informações presentes dentro da tua mente. Então, se desde pequeno você foi educado que a Terra é do formato do formato de um cone e que ela anda de cabeça para baixo no oceano primordial da existência e que os alienígenas são na verdade criaturas de outras realidades que vivem em realidades paralelas, mas tudo presente na própria Terra. Então você vai crescer com isso na cabeça e todo o universo ao teu redor, toda a vida que lhe será apresentada e presenciada será pautada nesse modelo de formato da Terra, um cone que vaga pelo espaço e ninguém sabe o que
e que fica no oceano primordial, os alienígenas são criaturas de outra realidade. Tudo vai comprovar esse modelo. Porque é tudo interpretação da mente. A realidade, ela parte de dentro para fora. Ela acontece de dentro para fora. O que a gente vê no exterior é o reflexo do interior. O mundo exterior, ele é reflexo das configurações interiores do ser. Porque o mundo visível, o que a gente vê, o que a gente toca, o que a gente cheira, o que a gente ouve, o mundo sensível, ele parte de uma interpretação da nossa cognição. O mundo sensível, ele é um holograma, ele é um mundo de projeção. Talvez até por isso que o Platão tenha falado que a gente vive num mundo de sombra, né? Que existe uma realidade maior e tudo que a gente vê e interage aqui são reflexos dessa realidade maior, são sombras, né? É como se fosse um holograma, né? O holograma precisa da luz para projetar a imagem. Então, de repente, o que o Platão quis dizer naquele exemplo que ele deu do mito da caverna tem a ver com isso, né? Com a realidade, com o fato de que a gente vive uma simulação. A gente participa desse holograma e tudo parte de dentro para fora, tudo é a cognição da criatura. Por exemplo, a gente pode bater o martelo e falar que a Terra é plana ou que a Terra é redonda, com toda a certeza do mundo. Qual que é o formato final da Terra? Então vamos bater o martelo e vamos falar que a Terra é plana. Agora eu te pergunto, será que algum outro animal, se você levar ele para o espaço, qual será o formato da Terra que ele vai visualizar? Vamos supor que você consiga levar um cachorro para o espaço numa altura o suficiente que consiga ver toda a Terra. Qual será o formato que ele vai ver, mano? Se você levar um porco para o espaço e ele veja toda a Terra, qual será o formato? Uma formiga, uma ave? Cara, cada animal vai ver a Terra de uma determinada forma, de um determinado formato, uma coloração específica, de um jeito específico e vai interagir com o cosmos de um jeito único daquele animal, da cognição daquele animal. E o que é cognição? A cognição está muito ligada à consciência, né? Na parte etérea, digamos assim, e no cérebro, nessa contraparte física aqui, né? Porque tudo são ondas, são os átomos, são as ondas. E aí o cérebro ele traduz essas ondas de acordo com as informações que lhes foram dadas, né? Cara, a gente é como o cérebro é uma máquina. O cérebro é um computador quântico, velho. Então, essa máquina opera conforme a programação que lhe foi dada, conforme a configuração que lhe foi estabelecida. Então, se o cérebro está configurado para interpretar uma árvore daquele formato, ele vai interpretar a árvore daquele formato. Ele vai interagir com a árvore de acordo com as informações que ele foi configurada do que seria a árvore, qual sua função. E também tem as configurações inerentes a cada espécie, né? Um rato, para ele, a árvore é uma outra coisa. Uma formiga, ela vê e interage a árvore de uma outra maneira. Os cachorros, por exemplo, se você botar o cachorro para enxergar uma árvore, ele não vai nem ver a folha da árvore na coloração verde. Ele enxerga outras cores. E não vai ver a árvore daquele formato. Para o cachorro, a árvore tem um determinado formato. Para os gatos também, eles veem a árvore com uma outra cor, um outro formato. E assim por diante. Então, por que o formato da árvore e aquilo que eu entendo como árvore, por que ela tem que ser da forma como um ser humano vê e interage com ela? Porque, por que aquilo tem que ser o oficial? Só porque é o ser humano?
O ser humano é a única criatura da criação. Por que que o oficial, o formato oficial é a partir do ser humano? Isso é um bagulho que não faz muito sentido, velho. Então, a Terra, cara, ela pode ser tanto plana quanto esférica. Esférica no sentido, pode ser tanto plana quanto redonda. Ela pode estar tanto no espaço orbitando, quanto pode estar fixa em algum lugar. E os alienígenas podem vir de outros planetas, como também podem vir de outras realidades. Tudo parte da configuração que você fornece da realidade. Porque tudo é uma interpretação. Tudo é uma interpretação. É uma tela em branco onde você pode pintar o que você quiser. Em essência, tudo são átomos. Tudo são frequências, vibrações, informações, energias, informações que a tua consciência interpreta do modo como ela foi programada a interpretar. Então, se você controla algo como sistema de ensino, você vai colocar toda uma civilização para interpretar a realidade de uma determinada maneira. Você vai colocar toda uma civilização para interpretar e interagir com a realidade do modo como você programou ela para interagir. É isso que tem que ficar e que tem que entrar na cabeça das pessoas, é isso. Se você tem controle dos veículos de comunicação do sistema de ensino, você pode botar 8 bilhões de seres humanos para interagir de acordo com a realidade pré-fabricada por você, de acordo com aquilo que você estabeleceu, que você designou que seja a vida, a realidade, o mundo. E é por isso que é muito mais interessante para os dominadores, é muito mais interessante para o sistema que o ser humano acredite num determinado formato para a Terra. É muito interessante que o ser humano já tenha um sistema determinado do formato, da função e funcionalidade da Terra e do cosmos. Porque é muito mais interessante para eles que o ser humano já tenha a mente formatada no sistema do que o ser humano conhecer a verdade de que a Terra é uma simulação, é um holograma que é plasmado de acordo com as informações presentes nas mentes das pessoas. Porque assim fica mais difícil você controlar. Como é que você vai controlar uma coletividade que entende o holograma, que entende como funciona a realidade, como manipular a realidade, como editar o layout da simulação? Não tem como controlar. Então é por isso que para eles é muito mais interessante que a Terra tenha algum formato. E é por isso que esse assunto da Terra plana veio à tona nesse momento, né? Porque é muito interessante para eles que a Terra tenha um formato final, que a humanidade acredite que a Terra possui um formato final, porque é mais fácil de controlar. Se as pessoas souberem a verdade, elas vão criar a própria realidade. E vai ser mais difícil controlar. Então, é por isso que o assunto Terra plana veio em evidência nesses tempos. Porque eles perceberam que já estava começando a aparecer uma pulga atrás da orelha das pessoas. A humanidade já estava começando a descobrir que a Terra não é exatamente aquilo que foi ensinado. E se passasse mais um tempo, a humanidade ia começar a descobrir que a Terra é uma simulação holográfica. Que a vida é tecnologia sofisticadíssima. Então, para que isso não acontecesse, o sistema possui mecanismos infinitos. Não sei se infinitos, mas o sistema se autorregula, cara. Então, o sistema detectou essa nova demanda da humanidade e inseriu um novo sistema planetário e cosmológico que atenda a essa nova demanda da humanidade. Mas a Terra, em essência, é átomo, é frequência, é energia, é informação que você traduz de acordo com as informações da tua mente e da tua cognição.
Então, a Terra pode ser plana, pode ser redonda, pode ser qualquer coisa que você configurar que ela seja. É claro que você faz parte de uma coletividade. Se você está dentro de uma coletividade que acredita que a Terra é redonda, você está dentro daquela egrégora, daquela torus. Então, mesmo que você acredite que a Terra é do formato de um triângulo, vai ser difícil para você plasmar aquela realidade, porque você já está dentro de uma realidade pré-estabelecida. Então, para que isso seja possível, ou você tem que se isolar completamente da civilização, criar uma torus paralela, à parte, em algum outro lugar neutro, no meio da floresta, no deserto, na Antártida. E aí você comungar da tua própria realidade, ou então você juntar algum outro grupo de pessoas, uma coletividade, também vão ter que se isolar da torus predominante, que é o do coletivo, e ir para algum lugar neutro e plasmar o próprio reino, a própria realidade. Isso é perfeitamente possível. Vários povos ao longo das eras já realizaram isso. Nem sempre a Terra foi esse negócio pré-estabelecido. Nem sempre foi essa bosta de mundo que é aí. Essa realidade do sistema, tudo pré-fabricado, automatizado, tá ligado? Cara, olha só, se a gente... Esse é um pensamento muito profundo. Se a gente analisar a essência do que eu tô falando aqui, a gente vai perceber que a Terra é infinita, cara. Que você pode criar outros lugares. Por que existe os mapas, a cartografia? É óbvio que é para passar informações sobre o território, né? Mas o mapa não é o território. E os mapas eles funcionam para já deixar delimitado o holograma da Terra, para que as pessoas não pensem que existem outros lugares, outros continentes. Porque se elas pensarem na existência de um outro lugar, esse lugar vai surgir, vão descobrir um novo continente, sabe? E o negócio vai se manifestar. Se eu for estender nisso, eu vou ficar minha vida inteira falando, mas por que eles têm tanto interesse na Antártida? É porque a Antártida é um frontline. Se a pessoa chega na Antártida com o pensamento de que existe alguma outra coisa, ela vai descobrir que existe, cara. Porque aquele negócio vai se desdobrar. Então, a Antártida é um território que é muito perigoso. Eles não podem deixar nenhum ser humano aparecer ali. Porque se algum ser humano chegar ali com um conhecimento disso que eu estou falando na cabeça, ele vai constatar tudo isso que eu falei, ele vai constatar na prática que ele está dentro de um holograma, de uma simulação. E é isso aí, vou terminar por aí, espero que tenha ficado claro. E é isso daí, tamo junto.